Salve, salve meu povo, aqui é o Pai Everton, dirigente da casa Shadowgun, e hoje vamos fazer um vídeo sobre um tema bem interessante, bem atual, como ser um religioso, uma pessoa espiritualizada nos dias de hoje, né? Como se comportar, como se relacionar, respeitar, né, as pessoas, suas crenças, raças, enfim. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? E principalmente fazer uma introspecção sobre esse tema, né? Porque não adianta só apontar os dedos, né? E não cuidar do nosso, né? Minha avó sempre me dizia que quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem três apontados para você, né? Então a gente sempre tem que cuidar no que vamos dar a nossa opinião, criticar ou ser intolerante, né? Então vai ser bem legal aí esse tema para a gente poder fazer uma reflexão, né, sobre como se comportar perante a sociedade, perante a você mesmo, né, sendo um religioso, uma pessoa espiritualizada dentro da questão religiosa, tá bom? Então, bora para mais um vídeo. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. Então, meu povo, esse tema é muito interessante porque nos dias de hoje, né, está acontecendo muitas ações de intolerância religiosa, né, de racismo religioso, né? A gente aqui hoje vai falar somente sobre essa questão religiosa, tá? Não vamos entrar no campo do racismo, né, da homofobia, que também são temas bem complexos, bem tristes, né, porque tá na realidade. Mas vamos se ater a esse tema hoje, né? Próximos vídeos a gente pode até falar sobre a questão do racismo e da homofobia, mas eu sempre vou trazer para a questão religiosa, tá? O meu canal, a minha vertente sempre vai ser na questão religiosa, ok? Então, assim, como eu falei no início, como que se deve se comportar um religioso, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que segue uma religião, né? Uma pessoa que se diz espiritualizada, enfim, sem ter assim uma pré-determinada religião, tá? Isso tem que ser feito, tem que ser mantido em qualquer religião que a pessoa segue. Não existe, essa religião tem que ser assim, assim, assado, a outra tem que ser assim, assim, assado. Não estou dizendo das regras, e sim de como a pessoa tem que se comportar sendo um religioso, né? Porque até onde eu entendo, né, todas as religiões seguem um ser superior. E esse ser superior nos, né, mostra vários caminhos em quais devemos seguir, né? A compaixão, a cumplicidade, a ajuda ao próximo, o amor, a fé, a caridade, enfim, vários conceitos que deveríamos seguir, né? E nem todos seguem, né? Então, vamos abranger esse tema na questão de como se comportar como um religioso, uma pessoa espiritualizada, né? Primeiramente, temos sim que seguir as regras da onde nós estamos. Porque sim, existem as leis universais, né, que eu sempre falo aqui no Axé, e a que é mais propagada, mais falada, é a mais realmente presente em nossas vidas é a lei do livre-arbítrio, né? Então eu pelo menos não sei nessa concepção se alguém é obrigado a entrar em uma religião, a participar de uma religião, ou dentro dessa, em alguma casa ou igreja específica. É da sua escolha, né? Então, quando você sente ali a necessidade de se encaminhar para uma religião, você vai procurar uma próxima ao seu estabelecimento, ou enfim, próximo ao seu endereço, desculpe, ou por hoje em dia é muito mais fácil, você joga ali no Google, né? Eu quero um terreiro de Umbanda, ou eu quero uma igreja evangélica, já posta ali todas as que estão ali na sua cidade ou perto ali na sua região. Aí você vai, né, na qual você se sente bem, enfim, então tudo isso parte do seu livre-arbítrio, certo? Só que todo livre-arbítrio traz consequências, né? Então você escolheu uma casa, né, vou dizer aqui na questão da Umbanda, escolheu um terreiro, e lá o dirigente tem as suas regras, né? A hierarquia da casa, quem que é
o pai pequeno, a mãe pequena, o pai de santo, a mãe de santo, os cargos, ogãs, tabaqueiros, enfim, tem essas hierarquias. Tem a questão do horário, a gira vai ser tal horário, né? Começa tal horário, termina tal horário. O filho tem que estar com a roupa branca, enfim, tem todas essas regras. E você, pelo seu livre-arbítrio de querer essa casa, você tem essa consequência de seguir essas regras, né? Então aí a postura já inicia-se dentro da sua casa de axé, ou da sua casa de candomblé, ou sua igreja evangélica, ou sua igreja católica, né? Porque você está escolhendo seguir aquela casa, seguir aquele líder religioso. Então você tem que se adequar às regras e à postura daquele líder, né? Então já começamos a ser intolerantes, não respeitando a nossa própria casa onde a gente está, nossa própria igreja onde a gente está, não obedecendo, não seguindo as normas estabelecidas por aquela instituição, né? Então vamos dar um exemplo mesmo aqui do axé, do Ogum, né? Dentro do nosso terreiro existem as firmezas que têm que ser respeitadas e reverenciadas, né? No momento que entra lá no portão tem as firmezas, mesmo o filho não sendo de Ogum, de Umbanda, desculpe, mas a casa também é de Candomblé, então esse filho também tem que reverenciar ali o Ogum, o Exu Onã, né? Aí tem que reverenciar ali a Ganga com os Exus. Aí entrando aqui no terreiro, tem ali o assentamento do seu Zé Pilintra, que cuida da porteira, né? Aí tem o assentamento do meu Ogum, né, que é o Ogum da casa. Então daí o filho tem que reverenciar ali, bater sua cabeça no Congá, no Piji, né, no Pijigã. Aí no atabaque, na corimba, daí pro pai de santo, pra mãe de santo, pras mães equedes, né, as mães cambones, pros ogãs, atabaqueiros. Aí sim começa-se a trocar as bênçãos com os irmãos. Por que se deve fazer isso? São as firmezas, são as forças da casa, é o que sustenta, são os pilares desse terreiro. Então tem que ser reverenciado. Como você não vai respeitar o seu pai e sua mãe, né, na sua casa, pedir sua bênção, pedir sua orientação, pedir sua autorização para fazer alguma coisa? Por quê? Porque você deve a sua vida a eles, eles que te colocaram no mundo. Então são os seus pilares. Mesmo que você passar anos, ser adulto, ter seus próprios filhos, o seu pai e sua mãe de sangue vão ser sua referência, vão ser seu pilar, né, vão ser seus ancestrais. Então, aqui na casa de axé, aqui no terreiro, existem essas firmezas que são esses pilares, são os pais e mães, né? No Congá, ali no Pijigã, tem as imagens dos orixás, das iabás, das entidades de Umbanda. Então são todos, né, quando estão em terra, todo mundo chama meu pai e minha mãe, então tem que ser reverenciado. A corimba é onde faz toda aquela vibração sonora, cantigas de ponto, para que as nossas entidades possam vir com firmeza, né? As mães cambones, as que tratam as nossas entidades, então tem que ser reverenciado. E pai e mãe de santo, então nem se fala, porque são os que fazem a sua evolução espiritual, são os que fazem você se desenvolver mediunicamente, né? Então tem que ser referenciado. O bater a cabeça no chão, né, na minha concepção, dentro da Umbanda do Candomblé, não tem nada de humilhante, e sim de referência. Você está se referenciando, né, se mostrando que você tem essa admiração, esse respeito pela essa pessoa que está te cuidando da sua vida, né? Eu jamais, olha, só quando realmente o meu pai não pede para mim não bater, porque às vezes eu tenho, né, tem ali, tá na correria e tal, mas eu sempre faço a questão de bater a cabeça para meu pai e para minha mãe, porque sem eles a minha vida espiritual não existia, né? Então é isso que tem que se estender, né? Tô falando aqui na questão da Umbanda e Candomblé, tá? Então um filho que não se adequa, tá não entra nessa questão da referência, da reverência, do respeito, do ato de bater a cabeça para a hierarquia, já inicia-se uma intolerância, né? Um questionamento. Por que isso? Não vou fazer isso, não vou me abaixar. Então não está se adequando às regras e às normas da casa e da religião imposta. Aí já se quebra, já há um conflito, né? E eu já digo até realmente uma intolerância. Daí entra no que eu falei no início, se você teve o livre-arbítrio de escolher essa religião e escolher essa casa, você tem que se adequar às normas da casa e da religião, né? Tem coisas que são regras daqui, da casa, e tem coisas que são normas da religião, como o ato de bater cabeça para o pai de santo, para a mãe de santo, para as firmezas, para as entidades.
Isso é norma da religião, toda casa de Umbanda, até onde eu sei, deveriam os filhos bater cabeça pro pai e pra mãe, para as entidades do pai e da mãe, pro congá, pra corimba, pra porteira do terreiro, né? Reverenciar ali a tronqueira ou o congá, né? Então, quando o filho questiona isso, aí já é uma má postura, né? Então, aquele filho que busca um terreiro de Umbanda para se evoluir, busca um terreiro de Umbanda para sanar suas dúvidas espirituais, suas doenças espirituais e também até física, se procura evoluir como pessoa, não vai se importar de seguir essas regras, porque isso é o básico. Agora, aquele filho que vem com outras ideias, simplesmente ou para experimentar, ou simplesmente só por ter algo para dizer que tem uma religião, aí já começa a deturpar o seu próprio caminho e também começa a interferir na evolução dos irmãos, né? Aquela questão, uma laranja podre no balaio começa a apodrecer as outras, e realmente, não que eu digo que também vai influenciar os outros até essas questões de intolerância e tudo, mas começa a prejudicar também a evolução da pessoa. E isso, no meu modo de ver, nas igrejas evangélicas e igrejas católicas e qualquer outra religião, se cabe a mesma coisa. Você vai na igreja católica, você entra na igreja, você tem ali um potinho com água ali benta para você se benzer antes de entrar, fazer a genuflexão perante ao altar, ao sacrário, né? Tem o processo da liturgia durante a missa, que você tem horas que tem que se ajoelhar, tem horas que tem que ficar de pé. Se a pessoa não segue aquilo, não concorda com aquilo, então o porquê está ali? Né? Existem questões dos dogmas da Igreja Católica que a pessoa também não concorda, mas então por que está ali? O livre-arbítrio é para tanto a sua questão de querer ir e também a questão de não aceitar e sair. Mas o porquê ficar ali com a questão negativa de ficar só criticando, mas eu tô aqui, mas eu não sei o porquê que isso o padre faz, ou isso o pai de santo faz, ou isso o pastor faz. É fato, se você não pode ter a sua igreja, o seu terreiro, o seu templo, e você está à procura de para você se evoluir, aceite as normas, seja humilde e aceite a hierarquia, as normas da sua casa, da sua igreja, do seu templo, para que você possa se evoluir e aprender a um dia, se você tiver o dom e a vocação, ser um religioso, né, um líder religioso, senão ser um bom religioso, uma pessoa boa religiosamente e uma pessoa espiritualizada, tá? Então, isso aqui, ó, eu estou dando exemplo de como se portar aqui dentro do terreiro, na questão de bater a sua cabeça no congá, bater a cabeça ali nos pontos que eu já falei, a interação com os irmãos, né? Muitos vêm aqui para questionar o irmão, criticar o irmão, criticar o pai, a mãe de santo, que eu acho isso inadmissível, porque não interessa a sua idade, se você é um filho de santo que tem 70, 80 anos e o teu pai de santo tem 18, 19, mas tenho com certeza, se ele é pai de santo feito certinho, todas as camarinhas, todas as questões que precisa da sua consagração, ele tem muito mais conhecimento na religião do que você, indiferente à sua idade, né? Existe um respeito por pessoas, né? O pai de santo, por ser mais novo, tem que respeitar a pessoa por ser mais velha. Mas dentro da egrégora do terreiro, né? Realmente na questão da hierarquia, desculpa, ele tem que ser respeitado por ser pai de santo. E se essa pessoa mais velha não aceita isso, então não fique naquele terreiro, né? Ou naquela igreja, que o padre é recém-ordenado, novinho, e aquela pessoa mais velha fala, mas ele é muito novinho. Então procure uma igreja que tenha um padre mais idoso. E templos religiosos e evangélicos a mesma coisa. Tudo se engloba no livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a nada, mas temos que seguir as normas e as hierarquias de quando a gente escolhe o que a gente vai fazer, é consequência, né? Então eu falo, você está aqui dentro pela sua escolha, ótimo, então tem que seguir as normas e as regras. Não concorda? Então escolha também sair, né? Não pode ficar com intolerância, com crítica, com julgamento, né? Não procurando a sua própria evolução e também destoando a evolução dos outros, né? Isso é uma questão aqui, como se portar dentro da sua própria egrégora, né? Dentro da sua própria casa de axé ou casa de religião. Para fora, né?
como se portar. E, indiscutivelmente, nunca atacar ninguém com palavras, com gestos, até mesmo com agressões, por ser de outra religião. Tá? A intolerância, ela é crime. Tá? A nossa luta é para que realmente seja punido as pessoas que cometem isso e sejam realmente tenham o seu devido castigo, né? Vamos dizer assim. Porque a intolerância não é de agora. Né? Hoje em dia está muito em alta, porque realmente está acontecendo muitas coisas, muitos ataques. Mas a intolerância já é de muitos anos. Né? A Santa Inquisição é um exemplo enorme de intolerância religiosa. As cruzadas também, né? Os templários erguendo a questão do cristianismo e iam atacar as pessoas que eram pagãos, que eram de outras religiões. A Santa Inquisição, a pessoa dava um banho de erva diferente, uma coisa era bruxa, fazia magia negra, era satanista, não sei o quê, e já matavam as pessoas, enfim. A própria Umbanda nasceu de uma intolerância, né? Vocês devem, né, obviamente, saber a história que o Pai Zélio foi levado para uma mesa kardecista, ali para uma sessão kardecista, para ver o que estava acontecendo com ele, devido aos ataques que ele tinha. Todos devem saber a história. E nesse momento ali que os médios começaram a receber espíritos de preto velho, de caboclo e tal, o dirigente da mesa, né, pediu para eles se afastarem, para eles não incorporarem, porque ali não era permitido espíritos de baixa evolução. Aí que o caboclo Sete Encruzilhada, né, incorporou no Zélio, no Pai Zélio, então, e disse que se ali eles não tinham voz, eles iam então fundar uma nova religião que teria voz para esses espíritos de escravos e índios. Então isso já é uma intolerância. Então a nossa Umbanda nasceu de uma intolerância religiosa. Né? Então a intolerância é uma coisa oriunda e inadmissível. Né? Não existe, isso eu falo catedraticamente, não existe uma verdade absoluta. Os únicos que têm um conhecimento perto né, da questão realmente espiritual são os espíritos que já estão lá em cima evoluindo e se evoluindo enfim, e regressando ao estado original. Mas nós, seres humanos limitados, não temos essa concepção. Né? Não temos essa concepção. Então, quando o ser humano começou a fundar certas instituições religiosas, né, como a Umbanda, através do Pai Zélio, o Candomblé, através dos negros vindos da África, escravizados aqui no Brasil, as igrejas evangélicas, por vários nomes, né, a Igreja Mórmon, a Anglicana, a Luterana, por Lutero, enfim, a própria Igreja Católica, que foi fundada por São Pedro. Então, foi seres humanos que fundaram elas com a sua percepção religiosa, com a sua iluminação religiosa, no que eles foram instituídos e vocacionados para isso. Mas, lembrando sempre que todo ser humano tem limitação. Então, não podemos dizer que a minha religião é a verdade absoluta, que a sua religião é a verdade absoluta. Né? Como nós vemos muito, vocês macumbeiros, vocês da religião de raiz africana, vão todos diretos para o inferno porque vocês trabalham com espíritos, com magia negra, não sei o quê. Isso não é uma verdade absoluta. Quem disse que nós vamos para o inferno e quem disse que nós fazemos tudo isso que fala? Né? A mesma coisa dizer que os evangélicos vão para o inferno porque eles não idolatram os santos, né? Não idolatram os mártires, né? Não idolatram imagens. Né? Mesma coisa dizer que os católicos vão para o inferno porque não acreditam nos espíritos, que acreditam só na ressurreição, não acreditam em reencarnação. Então não existe uma verdade absoluta. Você, ser humano, com a sua alma, tem que estar aberto para receber as informações no qual você se conecta. É uma conexão. Se eu vou para a Igreja Católica, né, e eu entro aqui de novo naquela questão do livre-arbítrio, escolhi ser um católico, escolhi fazer parte de uma igreja da ordem franciscana, que tem os seus preceitos ali, que nem os salesianos, os diocesanos, e eu consegui me conectar com os dogmas dessa religião, né, no qual temos que consagrar a hóstia e o vinho como o corpo e o sangue de Cristo. E eu acredito nisso, e eu consigo me conectar com isso
Aí é a conexão religiosa tua com Deus. Porque religião se diz, né, do latim, é religar. Então, a religião é um ato de você se ligar com Deus, com o Supremo, com o ser, né, o ser supremo. Então, se você conseguiu se conectar nesses dogmas católicos, né, se conecta com a leitura da Bíblia, se conecta com a adoração aos santos, né, católicos, se conecta com a missa, entende a palavra na hora da missa, entende os sacramentos, o batizado, a crisma, a comunhão. Então, sim, você está no seu lugar, no qual a sua alma consegue se conectar com Deus. Se você vai para uma igreja evangélica e consegue se conectar com os louvores, com a questão do óleo ungido, das palavras faladas pelo pastor, e aí sim você está no seu lugar porque sua alma conseguiu se conectar. Se você vai no candomblé e consegue se conectar com todas os ritãs dos orixás, com o seu orixá no qual você se iniciou, com as palavras do seu babá, o suaiá, com todos os rituais ali que tem dentro do candomblé, sim, você está no seu lugar porque sua alma se conectou com Deus através disso. Se você entra para o terreiro de Umbanda, consegue se conectar com o seu Pai de Santo, com as entidades de Umbanda ali, né, trabalhando, com a questão dos orixás de Umbanda, que tem uma diferença grande, que isso daí já foi falado em outros vídeos. Consegue se conectar com os rituais ali do Amaci, da defumação, né, dos passes mediúnicos, enfim. Então ali sim é o seu lugar, porque sua alma conseguiu se conectar com os dogmas da Umbanda. Então a religião é muito pessoal sua. Você não tem direito de querer converter ninguém à sua religião, porque você se conectou com ela, mas aquela outra pessoa, ela tem uma alma diferente da sua, e essa alma pode se conectar com a outra religião e fazer o mesmo bem que você faz. Fazer bem para as pessoas e fazer bem para você mesmo. Então é inadmissível você pensar assim, nossa, eu estou aqui na Umbanda há muitos anos, eu estou muito bem, eu consegui me evoluir, consegui ajudar as pessoas, consegui ter uma noção de como é o sagrado, consigo me conectar muito com Deus e tal. Ah, eu quero isso para as outras pessoas. Muito bom. Mas se aquela pessoa não se conecta com a Umbanda, não vai dar o direito de você agredir com palavras ou ficar ali tentando converter a pessoa para que ela venha para o seu caminho. Ela tem o caminho dela. E se todos pensassem assim, não existia intolerância religiosa. Não existia tanto ataque, tanto agressão, tanto fanatismo. O fanatismo religioso já deturpa essa questão da conexão que eu falei. Porque você sim tem que ter um fanatismo a Deus, no modo geral. Amar e respeitar a sua própria religião, porque ela que está fazendo você se conectar com Deus. Mas não ser fanático a ponto de agredir outras pessoas diferentes da sua religião, no qual não cultua a mesma coisa que você. Tá? Então, quando uma pessoa agride outra verbalmente e fisicamente, cadê toda aquela conexão que você tem com o seu sagrado, com o seu Deus? Porque eu garanto, o Deus católico, o Deus evangélico, o Deus umbandista, o Deus candomblessista, o Deus islâmico, eu tenho certeza absoluta que nenhum Deus, né, pregado nessas religiões propaga o ódio, a morte, a agressão física, né, o questionamento e o julgamento. Eu tenho certeza absoluta. Então, enquanto religioso eu ia agredir uma pessoa de uma religião diferente que a minha, com palavras, com agressões, eu já me desconectei totalmente com a minha religião, com o meu sagrado e com o meu Deus. Se todo mundo pensasse assim, não teria intolerância religiosa. Não teria tanto sofrimento, tanto ataque, tanto santo católico quebrado, tanto terreiro de Umbanda invadido, tanto terreiro de Candomblé invadido, mesquita, que aqui em Ponta Grossa mesmo já foi invadida e vandalizada, né? Não tenho conhecimento, mas com certeza também alguns evangélicos também sofreram intolerância. Então, se todos pensassem dessa maneira, não teria isso.
Porque Jesus Cristo, as entidades de Umbanda, os anjos, os santos católicos, os orixás de Candomblé, Buda, Alá, Maomé, eu não tenho, o Gandhi, eu não tenho histórico de que todos esses praticaram um ato assim, tentando converter, tentando agredir, tentando forçar os outros a que a sua verdade é absoluta. Jesus propagou amor, passou as coisas que deveriam ser feitas ou não, mas isso era livre-arbítrio de quem escutou a palavra dele. Mas ele propagou amor. Buda propagou amor, propagou conhecimento. Quem escutou, escutou. Quem não quis escutar, livre-arbítrio. Maomé é a mesma coisa. Então, todos os orixás de Candomblé é a mesma coisa, propagam a questão evolutiva. Então, por que nós, seguidores dessas religiões, desses seres, fazemos totalmente ao contrário? Atacando o irmão, atacando um ser humano só porque ele tem uma religião diferente, porque ele não pactua com a mesma crença sua, porque ele não cultua do mesmo culto que o seu. Mas se religião é religar com Deus e sagrado, né, uma questão divina, aonde que está a nossa postura em agredir outro porque é de religião diferente? Então nós temos que fazer essa introspecção, se realmente somos religiosos, somos espiritualistas, espiritualizados, ou só somos peões da nossa própria ignorância. Somos manipulados pela nossa própria intolerância. Estou dentro de um terreiro de Umbanda, ou de um terreiro de Candomblé, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja evangélica, ou católica, desculpe, numa mesquita, mas só por estar. Só para dizer para o outro que eu tenho uma religião, e isso me dá motivo para agredir o outro. Porque se for realmente um religioso dessas religiões, uma pessoa que realmente cultua o seu sagrado e entende isso e se conecta, não vai fazer isso. Não vai atacar ninguém por causa disso. Eu jamais, sendo pai de santo de Umbanda de muito tempo e próximo a ser Babalorixá de Candomblé, eu nunca quis converter ninguém. Procuram a minha casa porque querem conhecer a minha casa, querem conhecer a Umbanda, querem conhecer o Candomblé. Mas eu jamais bati na casa de ninguém querendo converter, querendo fazer com que as pessoas venham para a verdade absoluta. Que é uma coisa que não existe. Tem, mas nós não vamos ter acesso. Então por que muitos fazem isso? E isso eu já eu falei no começo do vídeo, essa questão de intolerância extrema que estamos falando agora, mas ela começa dentro da sua própria casa, da sua próprio terreiro, do seu próprio templo, da sua própria igreja, não respeitando a hierarquia, não respeitando os irmãos, falando mal do irmão, fazendo feitiço por irmão, acendendo vela por irmão, por pai de santo, para mãe de santo, falando mal, falando que ele não entende, que ele não é tudo isso, que as entidades dele não é boa, dela não é boa, querendo saber mais, não compactuando com as coisas que é dentro do axé, quando tem alguma sessão, alguma gira, alguma festa, não contribuindo, ou contribuindo, mas falando mal, não respeitando a hierarquia, não fazendo a reverência correta como tem que ser, fazendo as firmezas ali, reverenciando as firmezas, batendo a cabeça pro seu pai, batendo a cabeça pra sua mãe, porque acha que é um ato de humilhação. Jesus Cristo lavou o pé de todos os discípulos na quinta-feira santa, mostrando que não existe ninguém maior que ninguém. Existem seres que são vocacionados a serem líderes, mas não sou maior que ninguém. Eu tenho um tempo maior da Umbanda, que eu estou hoje em dia no cargo de pai de santo de Umbanda, que eu posso orientar e evoluir meus filhos. Mas, humanamente, eu não sou mais que ninguém. Eu só tenho uma hierarquia que eles têm que respeitar. Só que se a pessoa que é um filho, que está querendo
alcançar degraus para que, né, se for a vocação dele, se tornar um dia sacerdote e pai de santo? Cadê a humildade? Cadê o conhecimento e o respeito sobre a hierarquia? Filho que chega atrasado, que não tem respeito pelo horário dos outros, que não ajuda a varrer, a limpar um terreiro. Escutei uma vez uma filha de santo minha, que todo dia ela vinha aqui para ajudar, né, a limpar o terreiro, mesmo que o terreiro estivesse bem limpinho, mas qualquer coisa ela fazia, qualquer coisa que quisesse, que pudesse. E questionada por mim e pela mãe, ela falou: eu venho limpar o terreiro porque limpando o terreiro eu limpo a minha vida, a minha alma. Essa é a ligação, a conexão sagrada. Cada vez que eu vou para o meu axé, né, que aqui é minha casa, mas são axé dos meus filhos. O meu axé é na casa do meu babá. Alguma coisinha que seja, porque às vezes eu tô debilitado fisicamente, ou cansado, ou enfim, qualquer coisa, eu procuro fazer algo, qualquer coisa que eu possa ajudar. Nesse final de semana, né, eu pude ter a honra de ajudar a dar o Sé nos Santos. Com todo esse tempo que eu tenho, lá eu não sou nada, eu sou um filho. Então, eu ajudei os irmãos ali a dar o Sé, que é limpar todos os assentamentos. E aqui um filho reclama de varrer, de ajudar os outros a cuidar do terreiro, a passar um pano, a limpar uma imagem. Realmente porque não quer se conectar, não quer interagir. Só quer festa, só quer vir para uma gira, só quer receber ali o seu catiço, a sua entidade. Mas a questão de se ligar mesmo, conectar, não tem. Né? E isso eu estou falando agora aqui, né, na nossa vivência, porque tenho certeza absoluta que isso também acontece nas igrejas católicas, igrejas evangélicas, em outros terreiros, no candomblé. Católico, o irmão que só vai na missa, mas não vai interagir com nada, nem grupo de jovem, nem nada, não interage com nada, só vai numa missa ali para dizer que está cumprindo com o seu dever sagrado. E não é isso. Cadê o religar? Missa você assiste na televisão, gira aí, você põe no YouTube, tem um monte de gira. Mas é questão de pisar no seu sagrado, ali no seu chão e interagir com ele. Então a intolerância religiosa começa por você mesmo. E contra você mesmo. Você sendo um bandista, mas você não faz as questões que a Umbanda pede, você está sendo intolerante com você mesmo. Por que você está aqui então? Por que você está numa casa de Umbanda? Por que você é um bandista? Se você não consegue entender essa questão. Que não é uma regra do Pai Everton. É uma norma da Umbanda. Bate a cabeça para quem é o seu líder, bate a cabeça para os seus orixás, bate a cabeça para as firmezas da casa, em respeito e em sinal de reverência. Quando bate-se a cabeça, você está pedindo o axé, você está falando assim: meu pai, agradeço ao Senhor por estar me evoluindo e me abençoando. Cadê a ligação? Quando a pessoa acha que isso é humilhante. Como eu falei, toda vez que eu vejo meu pai de santo, a não ser que ele peça, eu bato a cabeça, a não ser que ele peça para mim não fazer, eu bato a cabeça para ele. Quando ele veio aqui no meu terreiro a última vez, aqui, eu bati a cabeça lá na calçada, até ficou meio constrangido. Mas eu não quero saber, eu não tenho medo e vergonha de ninguém, eu demonstrar meu amor e minha reverência ao meu pai de santo. Ele é o responsável pela minha evolução dentro da Umbanda também. Eu tenho anos de Umbanda, mas eu ainda peço muito conselho para ele na Umbanda. Mas ele é o responsável pela minha evolução dentro do candomblé. E digo mais, salvou minha vida. Então, bato a cabeça sempre que eu puder e ver ele. Sempre. Porque é o mínimo que eu posso fazer para reverenciar o homem que me cuida. Essa é uma conexão. Essa é a religação que eu tenho através dele com Deus, com o Ledumare, com o Zambi, com o Olorum, com o Xalá. Enfim, essa é a minha ligação pelo meu livre-arbítrio de escolher ser umbandista e candomblessista. Então, quando eu escolhi ser, eu respeito e sigo todas as regras e normas da religião no qual eu sigo e da casa do qual eu faço parte. Não questiono, aceito. Porque o dia que eu não aceitar, o dia que eu achar que não está fazendo bem para mim, eu saio.
com respeito. Não tenho por que eu continuar num lugar que eu não me sinta bem, que eu veja que está me fazendo mal, mas ficar ali para tentar atrapalhar, tentar prejudicar, tentar questionar, tentar fazer várias coisas depreciativas que não é necessário. Aí eu começo a fazer vários atos de intolerância dentro dessa casa. Então, cadê a ligação? Cadê a conexão? Quando você está aqui no seu axé, escutando o Pai de Santo ou a Mãe de Santo falar, e você dá risada, conversa com o outro, não está dando atenção, se encosta na parede ou senta no chão. Intolerância. Quando você vai atrás de uma entidade pedir ajuda e essa passa coisas para você fazer, o mínimo que seja banho, e você não faz. Intolerância. Não acreditou, e por que foi? Quando você vem e está por diferente motivo, tá mal, tá zangado, enfim, e não pede a benção, não troca a benção com nenhum irmão, é intolerância. Cadê a ligação? Por que veio? Quando você, isso, né, dizendo agora na questão do Umbanda, quando você corre gira, você é filho da casa e vai em outras casas. Se você está querendo buscar outras casas porque você não confia e não acredita na sua que você está, porque não sai com respeito, mas sai. Fazendo isso é intolerância. E cadê a ligação? Cadê a conexão? Quando você não confia e não acredita na sua casa de axé ou no seu líder religioso, procura outros. Cadê a ligação? Quem que está fazendo a sua ponte com Deus? Se você está procurando vários lugares. É intolerância. Existe, né, o nome religião de matriz, de raiz. Religião católica é uma religião de raiz europeia, né? Vamos dizer assim. Igreja evangélica depende das vertentes. Raiz americana, raiz europeia. Espiritismo, raiz europeia. A Umbanda e o Candomblé, né, se diz de raiz africana. Raiz. Cadê a raiz? Se você não se adequa às normas e regras da sua casa, você não tem raiz. Se você não é fiel à sua casa, ao seu Pai de Santo, à sua Mãe de Santo, seguindo todas as questões de conhecimento, de normas e preceitos, você não tem raiz. Se você escuta o teu Pai de Santo falar algo aqui e vai procurar outro para ver se é verdade ou não, você não tem raiz. E cadê a ligação? E cadê a conexão? Precisamos ser religiosos e não estar religiosos. Não escolher uma religião ou uma casa para dizer que é. Para dizer assim, eu estou livre, minha consciência está tranquila porque eu tenho uma religião. Mas você não é a religião, você está na religião. Existe uma diferença muito, muito, muito grande entre ser e estar. É um tema muito interessante. Espero que tenham gostado. Espero que tenham feito essa introspecção. Vamos ser religiosos, não vamos estar religiosos. Vamos se conectar com o sagrado, aprendendo a seguir as normas, as regras da casa onde você faz parte, da religião onde você faz parte, para que você consiga se conectar, para que você consiga vir aqui para um ritual, para uma gira e sentir realmente a conexão com as suas entidades, com as entidades do Pai, com as entidades no geral, com o sagrado, com
Deus, com os orixás. Não se preocupando com que roupa que tá o irmão, com o que tá fazendo, se ele tem uma bebida melhor para o seu Exu, para sua... não, essas coisas mundanas não fazem a questão. Não é isso que faz a conexão. Eu, até hoje, eu não tenho coisas de luxo. Mas no começo, eu só tinha para dar água e defumador para me atender, para me receber as entidades. E vinho. E passavam conhecimento, passavam cura, passavam ajuda. Cadê a conexão? Cadê a ligação? Tá certo, meu povo? Então, eu espero que tenham gostado, né? E breve teremos mais vídeos. Um abraço e que Pai Ogum abençoe sempre.